Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário da Saúde. Como lhe disse, esta Assembleia, dentro de 6 meses, vai estar encerrada para a campanha eleitoral e é cada vez mais a hora de fazer balanços. E aqui, como disse, temos que ter muita humildade e devemos analisar as situações com o máximo de objetividade possível. E quero-vos trazer, antes de mais, uma situação para reflexão. Muito se fala do que é público e do que é privado. E há muitas pessoas colocadas no lado esquerdo do espectro político que dizem que são defensoras intransigentes do serviço público e que querem que o serviço público tenha toda a prioridade em qualquer circunstância. Mas para essas pessoas eu vou fazer 2 ou 3 perguntas. Porquê que, estando nós a ser governados por um conjunto de governantes situados do lado esquerdo do espectro político, em 2019 tínhamos neste momento o maior número de hospitais privados no país de sempre? E porquê? E porquê a percentagem de atos clínicos, médicos e não médicos, efetuados em Portugal é 55% público e 45% privado. A mais baixa percentagem de atos clínicos no público de sempre. E deixo uma terceira pergunta. Porquê que, comparando 2018 com 2015, há uma diminuição de 14% no investimento público em saúde? Mas deixo-vos uma quarta pergunta. Se esses partidos não se revêem nos países mais desenvolvidos e ditos capitalistas da Europa, como é o caso da Alemanha, da Áustria, da Finlândia, da Noruega, na Dinamarca, na Holanda, no Luxemburgo, na Bélgica, como é que se justifica que nestes países a percentagem de atos clínicos é a mais alta da Europa? Muitos deles com mais de 90% centrados no serviço público. Enquanto os países do sul da Europa e do antigo leste da Europa têm uma percentagem muito maior de atos praticados na medicina privada. Então, senhores deputados situados do lado esquerdo do espectro político, parece que dizem uma coisa e fazem outra. E o CDS, relativamente a este assunto, tem uma posição muito clara. Nós queremos estar exatamente no mesmo sítio, nos países na qual a governação nós nos revemos. Seja a Holanda, seja a Dinamarca, seja a Áustria, seja a Noruega, seja a Finlândia, seja a Bélgica, sejam todos os outros países. E quanto a isto estamos conversados. Mas relativamente ao ponto da situação e ao balanço destes anos, estamos de consciência tranquila. Como disse o meu colega de bancada, nas diferentes tipos de intervenção parlamentar tivemos, desde o início da legislatura, 89 propostas. Relativamente ao serviço de urgência, à lista de espera, ao bloco de ambulatório, iniciativas relativamente à anestesia, aos cuidados de saúde primários, tivemos iniciativas na área da medicina, da psiquiatria e da saúde mental, na área da pediatria, tivemos iniciativas relativamente ao acesso a exames auxiliares de diagnóstico, tivemos iniciativas várias na área da convenção, trouxemos aqui os direitos dos utentes à Assembleia com várias iniciativas legislativas, fomos o mais antigo defensor do novo hospital nesta Assembleia desde o ano de setembro de 2000,
tivemos iniciativas na área da ADSE, iniciativas na área do transporte, do internamento domiciliário, trouxemos várias vezes as altas problemáticas, trouxemos o apoio social dos doentes deslocados. Nós, senhores deputados, não temos nada a esconder. E a nossa opinião é uma opinião na qual não temos vergonha de afirmar. E mais ainda, temos a coragem de ir até ao fim com as nossas opiniões e não as escondemos quando ficou demonstrado que nós não queríamos a ampliação do hospital para um barranco, numa altura em que o PSD cria essa situação e o Partido Socialista fugiu de qualquer compromisso, nem quis assinar os documentos. Relativamente à situação da saúde, eu quero aqui salientar a nova postura de humildade e de reconhecimento do seu secretário da Saúde. E a análise que faço, e deixem-me deixar aqui a minha humilde opinião, é que o Sr. Secretário da Saúde reconheceu que o mandato está a aproximar-se do fim e que depois do fim existe uma nova era. Só desejamos, termino já, Sr. Presidente, que essa nova era traduza muito mais diálogo na saúde, com os profissionais, com os prestadores, com as organizações sindicais e as ordens profissionais, mas, acima de tudo, com a oposição, seja lá que oposição for. Obrigado.